Amém? Capítulo 25, versículo 27. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú saiu. Deixa eu virar assim, senão não consegui enxergar. E cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se soberava de sua casa. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozidinho quando esmorecido veio do campo Esaú. Amém? Por enquanto eu vou ficar nessas palavras aqui, eu vou dar sequências depois. Esse Esaú, ele era o primogenitura. Primogenitura é o primeiro, é o que nasce primeiro dos filhos, né? E ele já nasceu como caçador. Esse Esaú aí, aquele lá que tentou roubar o lugar do irmão dele? É, mais ou menos assim. É só que ele fez isso, mas a parte que eu vou falar é a parte que Esaú estava no campo, trabalhando. E Jacó estava na casa dele, fazendo aquele almoço bom, maravilhoso, né? E Esaú estava lá no campo, trabalhando, mostrando lá. E ele chegou no final da tarde, ele veio para sua casa, muito cansado e morrendo de fome. Enquanto Jacó estava lá cozinhando a lentilha, que estava com um cheiro muito bom. E quando Esaú chegou, a primeira coisa que Esaú fez é pedir a lentilha que Jacó tinha feito. Só que Esaú, por ele ser o primogenitura, ele era dono da maioria dos bens dos pais, né? Era ele que reinava dentro do lar dele. Só que quando ele pediu esse prato de lentilha para o irmão dele, Jacó, e Jacó falou assim para ele daria, só que para ele dar esse prato de lentilha, ele teria que passar todos os bens do irmão dele. Tudo aquilo que ele tinha de bom, né, de coisas valiosas, de riqueza, ele tinha que dar para ele. Aí sim ele daria o prato de lentilha. O prato de lentilha, como todos sabem, é bem baratinho. É saboroso, mas é bem baratinho, né? Que Esaú fez o quê? Ele deu tudo o que ele tinha para Jacó, um prato de lentilha. E nas nossas vidas, na vida de muitos hoje, não são diferentes. Às vezes nós trocamos Deus por nada. Às vezes as pessoas trocam Deus por uma noite na balada, por um copo de bebida, por coisas valiosas, né? Que acha que é valiosa, mas é só valiosas no momento que você está passando por aquilo, né? Aí você troca Deus por isso. Isso acontece muito nos dias de hoje. Se a lentilha é barata no tempo daqueles tempos e ele trocou aquilo que ele tinha, porque ele poderia muito bem chegar à noite, orar a Deus primeiro e agradecer a Deus, depois comer, né? Se alimentar da carne. Ele tinha que se alimentar do Espírito primeiro. Mas o que ele fez? Ele trocou essa riqueza que ele tinha por um prato que não valia quase nada. E às vezes a gente troca de estar na presença de Deus, de estar louvando a Deus, porque o cansaço está maior por causa de um leite, né? Porque eu preciso ver meu esposo, porque eu preciso ver meus filhos. Esquecemos de adorar a Deus. Quantas das vezes as pessoas trocam Deus por nada neste mundo, nada. Troca Deus por uma casa que tem luxos dentro. Troca Deus por umas vestes que custa caro. Troca Deus por uma pessoa que chega e não é tão importante como a presença de Deus. Então, se nós pararmos para pensar, nós trocamos a Deus por coisas bobas, por coisas banais, por
coisas que só na hora que completa, depois passa. E nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós esquecemos que Deus é o bem mais valioso que nós temos. Nós não podemos trocar a Deus por nada nessa terra. Nada, nada, nada. Porque é dele que vem nossa fortaleza. É dele que vem o nosso sustento. É dele que vem a vida espiritual. É dele que vem as nossas bênçãos. Se a gente trocar Deus, o que nós vamos ser? Nós vamos ser nada. Nós vamos viver por viver. Nós vamos perecer. E no final de tudo nós não herdaremos o reino do céu. Porque em Deus nós somos tudo. Se Deus fala na palavra dele que ele é o dono do ouro e da prata, por que nós vamos procurar ouro em outros lugares? Por que você vai pegar o bronze se você tem o dono do ouro? Por que você vai lá atrás da prata sendo que você tem o ouro perto de você? Por que você vai procurar as coisas materiais lá na rua se você tem Deus dentro da sua casa? Por que você vai trocar a Deus por nada? Mas é por nada, porque não tem valor. E Esaú fez isso, ele trocou aquilo que Deus deu para ele. Será que hoje, se Deus nos tirar, o que Deus nos deu, se nós estamos aqui, porque nós temos vida, nós temos um fôlego de vida. Se Deus tirar esse fôlego de vida, o que nós somos? Nós não vamos viver, porque sem o fôlego de vida, nós não podemos ficar de pé. Se Deus tirar o Espírito Santo de nós, o que nós vamos fazer? Nós não vamos ficar de pé. Por quê? Porque isso aqui é carne, isso aqui é carcaça, isso aqui é pele. Se a gente morrer, isso aqui não vale nada. Se o Espírito Santo sair da gente, a gente não vale nada, porque nós estamos de pé, porque é o Espírito Santo que nos mantém. É o Espírito Santo que nos mantém vivos. Então, se nós trocar Deus por coisas banais, por coisas que não têm valor, por coisas que só vai nos tirar da presença dele, por coisas momentâneas, que é passageira. Hoje nós se divertimos, nós vamos colocar na balada, ou então naquilo que faz alegre. O que faz as pessoas alegres do mundo? É o quê? A bebida, elas não tornam alegre, não faz? A gente não fica feliz na hora? E tá lá e dança e pula e tudo, e depois que passa? E quando você chega na sua casa, o que você vai sentir? Um vazio. Sabe por quê? Porque aquilo foi momentâneo. Então você trocou a Deus por uma noite. Você trocou a Deus, porque nessas horas que você estava lá, você poderia estar muito bem dentro da sua casa, clamando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus força, vigor, né? E nós trocamos a Deus. Por isso que quando fala assim, quando nós chegamos em casa, eu e ele, nós estamos cansados. Nós ficamos muito cansados, porque não é fácil chegar do serviço, fazer as coisas correndo e ir fazer a obra. Ter que acordar 5 horas da manhã. Não é fácil. Mas é gratificante, sabe por quê? Porque Deus, ele nos honra. E só de ver as pessoas ouvindo a palavra do Senhor, só de ver que aqui tem pessoas sentadas, saindo do seu lar, saindo do seu aconchego, debaixo da coberta, para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Isso é muito gratificante. Isso dinheiro nenhum paga. Porque as pessoas podem ver assim, daqui não vai sair nada, sabe? Hoje você está aqui sentado, ouvindo a palavra do Senhor. Amanhã você pode não estar, mas a palavra de hoje, ela entrou no seu coração, ela vai penetrar. Nós colocamos a semente, mas Aleluia. Quem vai dar fruto, quem vai germinar é Deus. Aleluia. Glória a Deus. O louvor que foi entoado, Deus está dando mais uma chance para nós. Aleluia, Jesus. Não vamos desperdiçar essa chance. É verdade. Porque hoje pode ser o último dia. Meu, seu, a gente não sabe. É hoje. Deus quer hoje. Deus quer que a gente vá para a presença dele hoje. Aleluia. Não vamos trocar a presença de Deus por coisas lá fora, por aquilo que não vai nos satisfazer para a vida toda. Porque o Senhor fala aqui,
A gente pode sofrer o dia inteiro, sem vitória, sem conquista, sem nada. Mas o amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Deus, ele nos fortalece a cada dia. É fácil de seguir. É fácil chegar na igreja e falar assim: eu levanto a minha mão para servir a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu levanto as minhas mãos. Só que o seguir a Cristo é o difícil. A caminhada é muito difícil. Porque tem muita gente que quer passar pela porta larga. A porta larga é aquela que deixa que tudo que você fazer não tem problema. Não é pecado. Mas o Senhor deixa na palavra dele que nem tudo aquilo nos convém a fazer. É verdade. É melhor você entrar numa porta estreita e ir para o céu do que você pegar um caminho largo e no final da estrada você não vai herdar o reino do céu. Sabe por quê? Porque neste caminho largo te oferece muitas coisas a qual você vai pegar para você. Você vai usar tudo aquilo que te oferecer. Agora, a porta estreita não. A porta estreita, ela não vai te dar isso. Ela não vai te oferecer coisas mundanas. Ela não vai te oferecer aquilo que vai sair da presença do Senhor. É verdade. Não é porque nós estamos na presença do Senhor que isso não chega até nós. Não é que nós estamos na presença do Senhor que o inimigo não nos oferece os pratos. Ele oferece. Cabe a nós a receber ou não. Mas hoje em dia o inimigo não está preocupado de tirar você de dentro da igreja. Ele não está preocupado em pegar o prato bom e te oferecer. Ele não está preocupado com isso. Ele só quer colocar o esfriamento dentro de você. Porque quando ele colocar o esfriamento, é onde você vai deixando de buscar Deus. É verdade. É onde você mesmo, com as suas próprias mãos, você vai pegando os pratos. O inimigo nem precisa ir levar. É verdade. Só ele te esfriar. Ah, mas dentro da igreja, ele é tão astuto que ele vai dentro da igreja. Porque Deus fala que dentro da igreja há o joio e o trigo. Aquele que serve e aquele que não serve. É Aquele que está lá só para observar como você está, como que você está andando, o que você está falando. Esse é o joio. Ah, mas o Senhor podia bem tirar. Podia. O Senhor podia muito bem separar o joio do trigo. Mas Ele não tira por quê? Porque nós temos que saber que se a gente for para o lado do joio, a gente não vai herdar o reino do céu. É verdade. Se a gente estiver no lado do trigo, aí sim. Então cabe a mim e a vocês a saber que caminho vocês vão percorrer. Glória a Deus. Que caminho vocês vão seguir. Aleluia. O que vocês querem para a sua vida. É verdade. Qual é o prato que você quer? Qual é a escolha que você faz? Aleluia, Aonde você vai Jesus. colocar Deus? Na frente ou atrás? É a mesma coisa o casal. O casal, ele não pode deixar a mulher ir lá pra frente e ele pra trás. Ou ele lá na frente e ela lá atrás. Não. Tem que andar lado a lado. É Aleluia. lado a lado. Não é um querer ser melhor que o outro. Não é um querer saber mais que o outro. É verdade. É assim que Deus nos ensina. Aleluia. Então nós viemos refletir nessa noite e ver o que está impedindo a gente de se achegar aos pés do Senhor. Glória a Deus. O que está te impedindo de você abrir seu coração para o Senhor? Aleluia. O que está te Jesus. impedindo de você fazer essa grande escolha? Porque eu tenho meu pensamento assim, quando a pessoa está em cima do muro, é porque ela ainda tem desejo de fazer as coisas do mundo. É verdade. Porque quando ela não está em cima do muro, ela está do lado, que é do lado da presença do Senhor, é porque ela quer ficar na presença do Senhor. Verdade. Mas quando ela começa a ficar em cima do muro, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou para um lado ou para o outro. Então ela está ainda indecisa. Por quê? Porque as coisas do mundo ainda influenciam na mente dela. Verdade. Então nós temos que fazer essa escolha. Glória Não a fique Deus. assim. Ou você serve a Cristo ou você serve a Baal. Não tem outra escolha. Ou você vai herdar o reino do céu ou você vai para o inferno. Não tem outra escolha. É verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Se
Se você falar assim, mas você está sendo humilde demais. Não, não estou. É a palavra do Senhor que diz, não é ele? A gente tem que fazer a nossa escolha. Porque o Senhor, Ele não pensou duas vezes antes de nos perdoar pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Aleluia. Mesmo que a gente falhamos, que se erramos, Deus nos perdoa. Glória a Deus. Ele perdoa 70 vezes 7, diz na palavra dele. E hoje em dia está assim, é mãe contra filho, filho contra mãe. E hoje eu passei, eu ouvi algo muito desagradável. Eu falo que isso é falta de Deus. Porque a minha filha, a minha sobrinha e a mãe dela se pegaram com 2 homens de armas. Isso é legal a gente ouvir, não? É a gente vendo que o inimigo ele quer destruir lares. É verdade. Ele quer destruir família. Ele não quer ver união. Sabe por quê? Porque ele não tem família. Ele não tem união. Então ele quer destruir quem tem. E se nós der brecha, ele vai trabalhar. Ele vai destruir. A única coisa que nós não podemos deixar ele fazer isso. E para isso não acontecer, nós temos que estar mais próximo da presença de Deus. Aleluia. Não troca Deus por nada. Glória a Deus. Nada, mais nada neste mundo. Não vamos fazer que nem Esaú, que trocou. E quem saiu perdendo foi ele. E quem saiu ganhando foi Jacó. Sabe por quê? Jacó poderia muito bem não aceitar. Mas ele fez. Para ver até onde Esaú ia. É verdade. Até onde Esaú ia. Vendendo aquilo que ele tinha. Um prato de lentilha. E o que você tem hoje? Aleluia. Você vai vender o que você tem? Você vai vender a sua salvação? Porque a salvação ela é individual. Aleluia. Se você vender, você vai para o inferno. Não que eu vou te condenar, ou a sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou seu... Não, é você mesmo. Então faça a escolha certa. Aleluia. Não se vende por nada. Glória a Não se vende Deus. por nada. Porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. É verdade. E se nós der brecha, ele vai agir. É verdade. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele fala em Mateus. Se os irmãos não quiserem abrir, não precisa. Ele fala em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Então dará o rei aos que estiverem à sua direita. Aleluia. Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos estás preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa porta do Pai, ela está aberta desde que Deus fundou o mundo. Aleluia. Para quê? Para que eu e você tivesse um lugar lá igual a Aleluia, Jesus. Então o Senhor fala nessa noite: vinde, bendita do meu Pai. Nós somos benditos do Pai. Glória a E o Deus. Senhor quer cada um de nós na morada que Ele preparou para nós. Aleluia. Então deixa as coisas do mundo. Larga aquilo que não é para você. Porque aquilo que é seu está guardado, está reservado. Glória a Deus. Muitas vezes nós achamos que aquela bênção é tua, que aquele carro, que aquela moto, aquela casa, o que for, é seu. Mas será que nós perguntamos para o Senhor, é de ti isso? É para mim receber? É verdade. Porque às vezes nós pegamos algo que não é para nós, que traz maldição para nossas vidas. Verdade. Porque quando é de Deus, o coração nosso se agrada. Quando não é, a gente fica triste, a gente entristece. E nós não estamos sabendo discernir isso. Quando é de Deus, o Senhor, Ele automaticamente ele vai alegrar o nosso coração. Aleluia. E quando não é, você vai pegar do mesmo jeito? É meu porque fulano falou, porque esse crânio que me deu, nem tudo a gente tem que receber. E tudo que a gente achar que é nosso,
vamos levar ao Pai em oração. Aleluia. Porque às vezes aquilo que nós levamos para o nosso lar pode ser uma maldição e nós não temos sabedoria. É verdade. Então nem tudo que vem de fulano e ciclano é bênção. Então nós temos que prestar atenção nisso. Às vezes nós achamos algo na rua, vou levar para casa. Eu já contei, não contei aqui um relato que eu presenciei, que tinha uma boneca na rua, uma boneca pequena, muito linda boneca, linda, mas linda. Ela estava na esquina. Aí a minha vizinha pegou essa boneca, que ela achou muito linda essa boneca. Só que a mãe era tão dispersa que ela não pensou nada, só pensou, vou levar para minha filha, porque se jogou é porque não é de ninguém. E ela levou essa boneca para casa. E essa boneca estava com um espírito de maldição. E quando ela colocou a boneca lá para dormir com a filha dela, essa boneca, ela começou a se mexer, começou a tentar a filha dela não teve sossego, a filha dela não dormia à noite, era super agitada. E ela pegou e chamou os pastores, inclusive esse pastor era da minha igreja. E nós fomos lá orar. E o demônio ele estava agindo naquela boneca. E ela achou que não tinha problema nenhum. Que não tinha nada, apenas um brinquedo. Então nós temos que vigiar até nisso. Porque o inimigo ele trabalha. Naquilo que a gente menos imagina, ele trabalha. É verdade. Então nós temos que ter discernimento. Nem tudo que está lá fora a gente pode trazer para o nosso lar. É verdade. Nem tudo que te oferece você pode trazer dentro do seu lar. Eu sempre falo para meu esposo que ele recebe muitos doces, bolo, e eu falo, você orou? Se você não orou, eu vou jogar agora no lixo, porque eu jogo. Eu jogo. Pode ser o valor que for lá, que tá lá no papel, que às vezes está até fechado. Pode ser o que for. Eu falei, eu não quero. Então, se você quer, vamos orar e repreender. Aleluia. Porque nós temos que orar. Nós temos esse poder de orar. Porque o Senhor nos deu. Glória a Deus. Você não precisa ir levar lá no pastor. Você tem... você está direto com o Pai. Se o véu foi rasgado, que nem ele citou, hoje nós temos o privilégio de falar diretamente com Deus. Aleluia. E não pensa você que a sua oração não tem valor, porque ela tem valor. Glória a Deus. Porque Deus ouve a oração de um justo. Se você pedir de todo o seu coração. Não adianta você querer orar, sendo que você já está com a maldade no coração. É verdade. Deus não vai ouvir, não. Oxe, vai se converter. Você está orando, mas está já com um pensamento ruim. Vai se converter, rapaz. É verdade. Não é assim, não. Porque Deus quer um coração sincero. Deus quer um coração puro. Glória a Deus. Né? Aleluia. Porque a gente está na presença dele, não é de qualquer forma, não é de qualquer verdade. maneira, não. Verdade, Pai. Vem e dá lugar para Deus limpar, para Deus te libertar, para Deus curar, para Deus tirar tudo aquilo que não provém dele. Glória a Deus. No nosso coração. Porque Deus ele quer limpar, Deus quer salvar. Porque o seu lugar, João, já está preparado lá desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas para você herdar o reino do céu, você tem que deixar Deus entrar. Você tem que deixar abrir essa porta do seu coração e deixar Deus trabalhar. Aleluia. Porque o tempo já está se abreviando. A hora da volta de Cristo está muito próxima. Porque o relógio de Deus não é o mesmo nosso relógio, não. E Deus, Ele quer você lá onde Ele preparou. Aleluia. Deus não quer ver você dessa forma, dessa maneira. Deus quer te lapidar. Então você tem que falar assim, Senhor, me quebra, me moe, mas me faça um vaso novo. Glória a Deus. Porque um vaso rachado, não entra no céu. Aleluia, Então Deus fala Jesus. assim para você nessa noite, deixa eu trabalhar. Glória a Deixa eu Deus. agir.
Abre a porta do seu coração. Deixa eu te moldar da maneira que eu quero, não Aleluia, que você Jesus. quer. Você tem que fazer a vontade de Deus. E não querer fazer a sua vontade e não de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor fala nesta noite assim, que Ele está te dando mais uma chance. Glória a Deus. É mais uma chance. Então aproveita essa chance que Deus está te dando. Porque se ainda não aconteceu nada com você, é porque tem um joelho no chão. Oh, É glória. porque ainda tem alguém que ainda ora e clama por você. Aleluia. Toda vez que você sai, aqui está. Abre a boca e está clamando ao Senhor. Aleluia. É através dela que o Senhor te dá livramento. Glória a Deus. Porque o Senhor ouve a oração de um justo. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai querer viver nessa vida? Não é eu que estou falando, não. É Deus. Se você achar que não é de mim, que não é de Deus, vai comer com Ele. Vai falar com Ele. Porque eu falo aquilo que Deus manda, não aquilo que eu quero. Aleluia. Porque se a gente for fazer o que a gente quer, eu não estaria aqui, não. É, Pai. É verdade. Você estaria aqui se fosse pela sua vontade? É dessa maneira, Cada Pai. um que está aqui estaria aqui se fosse da sua vontade? Você É. estaria onde? Lá no quarto? Mas Deus, quando quer falar, Ele fala, Ele não manda recado. Aleluia. Deus, quando quer falar, Ele não vai lá falar assim, ó, chama tal. Não, tem que estar aqui, ó, para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Eu não estou aqui porque eu estou brincando com a palavra de Deus, não. Porque muitos olham para mim e falam, ah, duvido se é Deus. Duvido se é Deus que está falando com ele. Eu não brinco com a palavra do Senhor. Eu Aleluia. não brinco de ser crente. Aleluia. Eu não brinco, eu não sou crente, eu sou cristã. Glória a Deus. Crente até o diabo é. É verdade. Nós temos que ser cristãos. Aleluia, Jesus. Seguidores de Cristo. Aleluia. Se o Senhor age dessa forma na minha vida, eu não posso fazer nada. Você gostou ou não, eu tenho que falar. É verdade. Porque se eu não passar aquilo que Deus me ordena passar, eu vou pagar o preço. E eu não quero pagar preço por ninguém. É verdade. Eu já paguei muito preço, porque eu me calei. Hoje, se Deus falar assim, fala. Se Deus falar assim, eu vou abrir a sepultura, eu falo, Deus vai abrir. Então você se posiciona. Se posiciona, se apluma como Deus quer. Aleluia. Porque a hora é chegada. É Hoje verdade. estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. É verdade. E se fosse hoje a vinda do Senhor, como está a minha e a sua vida? Eita Deus. Não Aleluia, precisa Jesus. responder. É somente você e Deus. Aleluia. Se tem algo que está impedindo você de realmente estar na presença do Senhor 100%, então hoje é o dia. Aleluia. Abre, escancara a porta do seu coração. Glória a Deus. Peça perdão para Deus. É, Pai. Fala para Deus te dar seguimento da palavra dele. Aleluia, Jesus. Porque tem muitos lá fora que precisam ouvir a palavra do Senhor. É verdade. Tem muitos lá fora que não conhecem o amor de Cristo. É, Pai. E Deus conta comigo e com a igreja para levar a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, Pai. O que nós estamos fazendo vendo esse povo perecer? Oh, O Senhor. que nós estamos fazendo? Deus não quer que nós esquentamos banco, não. É, Deus Senhor. não quer que a gente senta e passa 1, 2 anos ouvindo a mensagem É verdade. e vai para casa como se nada tivesse acontecido. É, Senhor. Deus conta com o povo dele. E nós somos um povo escolhido. Glória a Deus. Vocês e eu não estamos aqui em vão. Aleluia. Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. É verdade. Deus usou uma jumenta nos tempos antigos, por que não vai usar você? Aleluia. Deus usa criança. Muitas das vezes Deus usa os nossos filhos para falar conosco e É nós verdade. não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo. É verdade, Pai. Deus quer que nós colocamos em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Aleluia. Deus transforma, Deus muda, Oh, Deus glórias. liberta, Aleluia, Deus Senhor. salva,
Deus batiza Aleluia! a vontade dele, ele pega e já leva para o céu. Glória a Deus. Porque a vontade dele, não a nossa. É verdade, Pai. Para, chega de conversas fiadas. Chega de trocar Deus por coisas banais. Glória a Deus. Não vamos ser igual Esaú. Vamos ser seguidores de Cristo. Aleluia, Senhor. Porque o prato de lentilha é muito barato. Quanto vale a sua salvação? É, Senhor. Se ela valer igual um prato de lentilha, então não está valendo nada. É verdade. E Cristo fala, Deus fala nesta noite. Estou à porta. Aleluia. Glória a E Deus. ali eu entro. Eita Não abri, glória. Eu não sou igual ao adversário que entra e faz fumaça. É, Pai. Se você abrir quando Deus bate, ele vai entrar. Aleluia. Se você não abrir, ele não entra. É verdade. Então o que vocês estão esperando? O que nós estamos esperando Aleluia. para receber Deus dentro do nosso coração? É verdade. Falhas todos nós temos. Se eu fosse perfeita 100%, eu já tinha como fazer. Todos nós somos falhos. Mas o Senhor quer que nós se aperfeiçoemos. Aleluia. Na presença dele. Glória a E Deus. aí a gente vai naquele versículo de Mateus. Vinde a mim, bendita do meu Pai. Glória a Deus. Vocês é escolhidos. Eita Deus maravilhoso. Vocês é benditas do Pai. Aleluia, Senhor.